Amém. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Eu costumo dizer que o Senhor, Ele é zeloso conosco. E coisas simples que a gente nem imagina, Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Mínimos detalhes esse que, às vezes, aos nossos olhos passa despercebido. E enquanto eu cheguei na igreja, a gente começa a meditar, sabia que eu ia estar ministrando. E quando eu olhei o pastor André ali, eu fiquei muito feliz. Porque faz parte de algo do que eu vou falar. E talvez ele seria a pessoa que poderia melhor responder uma pergunta que se eu fizesse aqui para toda a igreja. Aí na hora que eu olhei o pastor André, eu fiquei muito feliz com isso. Eu entendi que Deus, Ele é zeloso conosco. Ele é zeloso nos mínimos detalhes. Então Ele traz as pessoas certas no lugar certo, no momento certo, para que a vontade dEle cresça e prevaleça. Para que todas as respostas que você tem colocado aos pés do Senhor seja respondida por Ele. Então o Senhor, Ele tem zelo pela sua vida. Eu queria continuar a falar um pouquinho aqui, já foi falado algumas coisas, achei até que o pastor Enéas ia ministrar o que eu preparei, e depois o pastor André também. Aí eu falo assim, Deus, o Senhor é zeloso, né? Mas eu tenho aprendido que a palavra de Deus, como ela se renova continuamente, eu vou falar coisas aqui que já foi falado. Nós estamos no mês de maio estudando o personagem Noé. E hoje à tarde eu meditei um pouquinho sobre a vida de Noé. Nada do que eu não saiba ou que eu nunca tenha ouvido. Mas Deus, Ele ministrou no meu coração um pouco diferente do que eu já sabia. E vivendo esse final de semana de seminário, a gente começa a entender que o quanto nós precisamos melhorar, quanto nós precisamos estar mais na posição que Deus quer, para que a vontade dEle cresça e prevaleça em nós. E a gente consegue ver que quanto nós somos fracos, quanto nós somos assim miseráveis, mas a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Como nós cometemos pequenos pecados que afastam o Espírito Santo de nós, e só quando os nossos olhos estão abertos para isso, nós conseguimos ver que aquele errinho que era contínuo na nossa vida, que virou prática, que virou coisas comuns, a gente entende, coloca aos pés do Senhor e Ele começa a nos dar uma nova vida. E eu queria ler com vocês aqui Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12. É interessante que, quando eu estava lendo, eu me lembrei da sala da casa da minha tia, minha falecida tia Lúcia. E na casa dela tinha um quadro, e eu sempre gostei muito daquele quadro, e o quadro tinha o desenho de uma arca. E quando eu comecei a ler, eu comecei a remeter aquele quadro do desenho da arca, porque a Bíblia aqui não é ilustrada. E eu comecei a pensar naquele quadro lá na casa da minha tia, que tinha uma arca. E eu comecei a pensar assim, através da arca houve salvação. E já foi falado aqui. Através da arca teve salvação, teve uma oportunidade para a humanidade de se reconstruir. Porque no versículo 11 e 12 vai dizer assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Se nós pegarmos no início do capítulo, nós vamos entender que a terra estava passando por um momento de elevada corrupção. E a manifestação do pecado era algo grande na terra. E quando eu comecei a pensar em manifestação do pecado, alguém aqui já viu uma manifestação na rua? Eu já vi. Manifestação de pessoas quando vai para a rua se manifestar por qualquer coisa. E eu comecei a pensar assim, como que é a manifestação do pecado? O pecado está invadindo o nosso ser, invadindo a humanidade de uma forma que não tinha como se conter. Porque o povo estava com seu coração voltado para isso.
Então ocorreu uma manifestação pecaminosa na terra. Então, por causa disso, Deus ele decide exterminar o povo. Eu ficava pensando comigo há um tempo atrás assim, poxa, mas acabou todo mundo. Será que não conseguiu ficar alguém escondido? Mas a palavra de Deus diz que quando as águas do dilúvio vieram, tapou todos os montes. Hoje eu tive a oportunidade, que eu falo que Deus ele é zeloso conosco. Eu fui à casa do meu cunhado, ele me levou para pegar umas pinhas no meio do caminho. Quem já foi lá, já foi no monte que tem na casa dele. Eu não cheguei até o monte, mas ele falou assim, vamos lá que eu só quero te mostrar os 3 picos. Daqui dá para avistar os 3 picos. E eu estava num lugar muito alto, eu consegui avistar os 3 picos. E avistando os 3 picos, eu pensei assim, tudo isso se tapou com água. Para que ninguém sobrevivesse. Ninguém. Como Deus ele faz as coisas conosco, Ele nos proporciona esses detalhes do nosso dia, para que nós entendamos o que Ele está querendo remeter à nossa vida através da palavra. Então, devido à corrupção, Deus decide acabar com o povo da terra. E eu pensando assim, o que é algo corrompido? Quem aqui entende um pouquinho dessa área de computação, vai ver que um arquivo corrompido, você não consegue acessá-lo. Um arquivo corrompido, ele está danificado. Esse arquivo corrompido, alguém aqui às vezes tem um HD externo, gravou lá muitas fotos da família, casamento, filhos, e de repente aquele HD se corrompeu. O pastor Enéas sabe como que funciona lá no conectar, né? Tem que estar pegando, salvando, fazendo backup. E quando esse arquivo se corrompe, a gente não consegue acessá-lo mais. Mas Deus te trouxe aqui para restaurar toda a corrupção, restaurar tudo que está corrompido na sua vida. Porque se existe algum fragmento de corrupção dentro de você, que você não consegue enxergar, o Espírito Santo é poderoso para começar a restaurar a partir de agora. Porque se nós estamos aqui dentro da arca, como já foi falado, por isso que eu falei que Deus é zeloso, porque eu queria falar exatamente da igreja. E o pastor André falou. E ninguém melhor do que ele poderia falar sobre isso. Porque se nós estamos corrompidos e Deus nos deu a oportunidade de entrarmos à arca, existe restauração para todo o que está corrompido em nós. Porque o povo que estava corrompido não entrou na arca, porque só ficou Noé e a sua família. Então se você está aqui, é porque Deus tem algo na sua vida, Ele tem algo para restaurar em ti, e Ele quer te colocar em lugares que você ainda não foi. Mas precisa ser identificado o que está corrompido em você, ou em mim, ou em nós. Para que as águas do dilúvio venham e nós não venhamos morrer afogados. Se nós estivermos dentro da arca, nós vamos estar seguros. Porque a arca aqui é Cristo, é salvação. E a segurança só tem quem está seguro em Cristo. Precisamos estar seguros em Cristo. O Senhor Jesus é quem nos protege. E através da sua arca Ele tem nos protegido. Através da sua igreja Ele tem nos protegido. E quando Ele falou assim, Noé, constrói a arca. Ele deu as coordenadas para Noé. 300 côvados. Eu anotei aqui, para não esquecer. Até me perdi no papel, né? Mas 300 côvados. 50 de comprimento, 50 de largura e 13 de altura, se não me falha a memória. Então 300 côvados, 138 metros, 50 vai dar 23 metros de alguma coisa, de largura, e a altura 13 metros. Aí eu ia falar assim, pastor André, ele está aqui, então eu posso perguntar diretamente a ele. Se nós olharmos para essa igreja aqui hoje, eu deduzi que deve ter uns 60 metros, não sei, 50 por 20. Então seriam 2 igrejas e mais um pouquinho. Vamos considerar 3 igrejas dessa, de comprimento, por essa largura, 20. E 13 de altura, deve ter uns 7 metros de altura. 5. Então são 3 alturas dessa daqui. Nós estamos numa arca com essa dimensão. Deus falou com Noé para construir uma arca naquele tempo, 3 vezes maior do que esta igreja, desta largura e 3 vezes mais alta.
E Noé simplesmente obedeceu. Então o primeiro ponto para a restauração de algo corrompido em nós é começar a obedecer à voz do Espírito que está soprando em nossos ouvidos. Ele simplesmente obedeceu. Que nós venhamos começar a obedecer o que o Senhor está falando para que nós venhamos construir em nossa vida. Sabe por quê? Eu anotei aqui que a construção da arca foi escolha de Noé. Deus só deu as coordenadas. Noé, faze para ti, versículo 14, uma arca de madeira. Ó, faze para ti. Não foi Deus que construiu, faze para ti. Noé construiu a arca. Ele poderia ter falado assim, amanhã, depois da manhã. Ah, dá tempo. E Deus também não falou bem assim, daqui a uma semana eu vou enviar o dilúvio. Se não me engano, em torno de 70 anos para construir. 120 anos para construir a arca. Então, às vezes, Deus está falando conosco assim, constrói a sua arca. Comece a colocar as madeiras e betumar por dentro e por fora, para nada entrar que está do lado de fora entrar e nem que está de dentro sair. Para que não venha impureza dentro da sua arca. E você fala assim, amanhã, Senhor, hoje eu preciso resolver aquele problema meu lá antigo ainda, aquela questão financeira talvez, aquela questão no meu trabalho. Mas amanhã eu me posiciono e começo a fazer o que o Senhor já me enviou a fazer. E o tempo está passando. Filho meu, comece a reconstruir a sua arca. Amanhã, Senhor, hoje não, hoje eu estou com preguiça, eu preciso descansar um pouquinho. Então 120 anos foi o tempo de construção. E ele perseverou, ele teve fé. Então, primeira coisa para poder restaurar arquivo corrompido dentro de nós, obediência. A segunda coisa, fé. Porque a fé é nós entendermos que algo invisível vai acontecer. Ou algo que a gente não tem como ver. Porque quando a gente vê, fica fácil. Ah, eu tenho certeza que eu vou conseguir construir esta igreja aqui como uma arca em 2 anos. Quanto tempo, pastor, demorou para construir? 10 meses. 10 meses. Mas eu acredito que no meio da construção, muitas pessoas devem ter pensado assim, poxa, esse templo grande, né? Poxa, para que isso tudo? Não tem necessidade de tanta cadeira. Mas sabe o que é isso? Agora eu vou levar para a palavra de Deus. A construção é responsabilidade nossa, mas enviar as pessoas para dentro da arca é Deus quem envia. Sabe por quê? Porque Deus fala com Noé, faze para ti uma arca, e lá na frente começa assim, ó. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Virão a ti. Quem que deu o sinal do céu para que os animais entrassem na arca foi Deus. Mas construir a arca foi Noé. Então quem que envia o recurso é Deus. Mas construir foi Noé. Tem coisas na nossa vida que nós devemos fazer. Porque o impossível quem faz é Deus, mas o possível está em nossas mãos. E muitas das vezes a gente fica tentando ir atrás dos animais. A gente fica tentando ir lá fora para buscar, mas Deus está falando simplesmente para nós primeiro começar a consertar o que está aqui dentro. A gente quer ir lá buscar, a gente quer fazer, quer acontecer, mas dentro da nossa casa tem algumas madeiras que estão precisando ser betumada. Aí eu queria fazer algo também aqui interessante. Deus colocou no meu coração, então eu vou fazer. Todos os homens casados, têm família, por favor, fique de pé. Homens casados, família, homens casados. A diferença do acontecimento na história foi porque um homem se posicionou. E vocês se colocaram de pé agora aqui. Se colocaram de pé porque muitas das vezes nós, como representantes da nossa família, precisamos nos posicionar. Nos posicionar para quê? Para pegar e começar a construir, reconstruir aquilo que um dia Deus nos prometeu. Porque talvez a família de Noé teria se perdido se ele não tivesse se posicionado. E nós, homens que estão levantados aqui, precisamos nos posicionar. Posicionar, sabe em que sentido? Quando o seu filho estiver fazendo algo,
você tem autoridade sobre a vida do seu filho ou sua filha. Quando estiver algo ao contrário, que estiver acontecendo dentro da sua casa, a autoridade vem de nós homens que estamos lá representando Cristo. E eu contei hoje, e eu falo que Deus é zeloso, então eu vou tirando os detalhes do que Deus vai fazer no nosso dia. Eu contei hoje no finalzinho do seminário o que aconteceu comigo ontem à noite em casa. E quando a minha esposa chegou ali, ela abriu a Bíblia e me deu a identidade da minha filhinha aqui, a mais nova. E quem estava lá lembra do que eu falei. Eu vou repetir rapidamente, só não vou me emocionar igual de manhã. Porque ontem à noite a minha filha, ela está bem. Está tomando antibiótico, mas está bem. Ficou na minha mãe e quando voltou de lá da casa da minha mãe começou a dar sinais que não estava bem. E tremedeira e tal. Pode continuar em pé que vocês vão entender. E falar que estava sentindo dores, e isso e aquilo. E naquele momento eu entendi que eu precisava me posicionar como pai, me posicionar como homem, como sacerdote do meu lar. E coloquei as mãos sobre a minha filha e comecei a declarar que nenhuma artimanha do inimigo tinha poder sobre a vida dela. E eu comecei a declarar, comecei a orar. E quando eu acabei a oração, ela virou para o canto e ela deu um sorriso para minha esposa. E aquilo trouxe paz para a nossa vida. Então nós, homens, que nos colocamos de pé, precisamos nos posicionar a começar a reconstruir e restaurar todos os arquivos que estão corrompidos em nossa família. Agora vocês podem se sentar. Vocês estão recebendo hoje aqui uma responsabilidade. Responsabilidade essa que a partir de vocês, coisas podem ser transformadas dentro da sua casa, dentro da sua arca. E às vezes a gente fala assim, esposa, ora lá. A criança está chorando, vai lá ver o que é. Pega e dá um remédio. A gente decidiu assim, está com febre? Não está com febre, não vamos dar remédio então. E eu entendi que era para colocar diante do Senhor. Porque se ela tivesse se sentindo mal mais um pouquinho, eu não estaria de manhã aqui no seminário. Com certeza a gente iria para um hospital. Então Noé, ele se posicionou. Independente que ia durar aquele tempo inteiro. Então nós, como sacerdotes do nosso lar, nós precisamos nos posicionar. Sabe por quê? Porque eu e a minha casa podemos dizer que serviremos ao Senhor. E eu acredito que todos vocês que levantaram querem falar a mesma coisa. Mas só que quando o Senhor falar assim, passa betume pelo lado de fora, passa betume pelo lado de dentro. Hoje eu estou cansado. Não, amanhã. E betumar ali seria proteger, porque a água poderia entrar dentro da arca. E se entrar qualquer fragmentozinho começar a entrar dentro da arca, com a pressão da água, que foi muita água, aquilo ia se romper, se abrir, a arca poderia afundar. Então Noé, através de sua posição, ele fez a arca e salvou a sua família. Amém? Então construir é responsabilidade nossa. Mas Deus é quem envia qualquer recurso e detalhe que a gente não consegue fazer. E eu falei aqui um pouquinho também sobre a geração, naquela época que a geração estava corrompida, eu anotei o que é uma geração. A gente fala assim, a minha geração hoje é diferente, a minha geração adora de uma forma diferente, porque a geração passada, e a definição de geração que eu anotei foi grupo de indivíduos nascidos em uma mesma época, influenciados por um contexto histórico, e que causam impacto à sociedade no que diz respeito à evolução. Se você não está causando impacto na sua sociedade de forma positiva, você não está fazendo parte de uma geração. A geração passou e você ficou. Grupo de indivíduos que causam impacto. Eu quero fazer parte da geração que vai impactar o mundo através do poder de Deus. E geração essa que vem desde os mais velhos aqui até as criancinhas, porque tem crianças que estão impactando seus pais quando chegam em casa. Às vezes até mais do que nós. E eu quero fazer parte dessa geração. E a palavra de Deus diz que Noé foi justo em suas gerações. Eu não sei em qual versículo que está aqui, mas está. Noé foi justo em suas gerações. E suas gerações, então passou de mais de uma geração. Geração dos seus filhos, ele continuou sendo justo. Eu fico pensando quando Noé era mais jovem. Ele teve a oportunidade talvez de se contaminar com toda a corrupção do mundo.
E às vezes a gente fica falando assim, mas é tão difícil viver. É porque você não está lá no colégio hoje, Vinícius, porque na tua época era diferente. Não, não é. Sempre foi difícil e vai continuar sendo. E Noé, ele foi justo. E através dele nós estamos aqui hoje. Porque somente ele e sua casa entraram na arca. Então, através da posição de Noé, através do que Noé fez por nós, de ser justo, nós estamos aqui hoje. Mas isso por um detalhe, porque no versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor, quando olhou para a terra e falou assim, eu vou destruir a terra, existia um homem. Existia um homem justo. Existia um homem que valia a pena. Existia um homem que valeria a pena ele esperar mais 120 anos para enviar o dilúvio. Existia um. Hoje nós estamos aqui. E nós somos mais de um. Nós estamos aqui e sabemos que o fim dos tempos está chegando. E a arca, às vezes, está até esvaziando. Porque a gente não se posiciona. A gente, muitas das vezes, não está na posição de Deus olhar para baixo e falar bem assim, ó, eu achei graça aos olhos do Vinícius. Porque eu estou pensando nos meus desejos, nas minhas vontades, nas minhas conquistas. Ou então, quando Deus fala assim, constrói uma arca, vai lá e faz isso que eu te mandei fazer. Para quê, Senhor? Esse tamanho todo. Para quê, Senhor? Isso vai me dar tanto trabalho que eu nem sei quando que eu vou terminar. Mas quando você terminar de executar o que Deus te chamou a fazer, Ele vai começar a enviar o recurso e Ele vai começar a te salvar de uma forma diferente, como salvou Noé. E às vezes a nossa atitude vai salvar outras pessoas. Eu já vou concluir. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 4. Vocês podem ficar de pé? Mateus capítulo 3, desculpa. Mateus capítulo 3, o último versículo, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Voltando lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus, ele achou graça em Noé. E aqui no contexto de Mateus, quando Jesus ele acaba de ser batizado, Deus, ele olha para a terra e ele consegue ter prazer na vida de Jesus. E muitas das vezes, nós estamos passando como Noé, no meio de uma geração corrompida, e ao invés de nós andarmos com Jesus, e Jesus olharmos para a nossa vida e começar a falar assim, ó, eu tenho prazer na vida do Vinícius, eu tenho prazer na vida do Redinão, eu tenho prazer na vida do André. Ele está esperando a gente se posicionar para começar a restaurar arquivos corrompidos. E eu comecei a pensar um pouco nesse versículo, assim, quando Deus, ele olha para baixo e fala assim, este é meu filho em quem me comprazo. E comecei a pensar assim, Senhor, será que eu tenho te dado prazer? Será que eu, com a minha conduta, com o que eu tenho feito aqui na terra, eu tenho te dado prazer? Com tudo que eu tenho achado que é bom, que aos meus olhos, eu tenho conseguido tocar ao céu de uma forma que gere prazer no Senhor? E nós precisamos pensar um pouco nisso. Queria
Queria pedir que vocês fechassem os seus olhos. E comece a conversar com Deus e pensar assim: por que eu estou aqui na terra? Por que eu tenho entrado na arca que é a igreja? E será que eu tenho dado prazer ao Senhor? Será que eu estou conseguindo atingir o céu com a minha conduta? Com as coisas que eu tenho feito no meu dia a dia? Nós entendemos que o pecado está virando uma normalidade no nosso dia a dia. E às vezes por causa de falar de pecadinhos, nós não estamos conseguindo mais ser essa pessoa que Deus vai ter prazer quando olhar para a nossa vida. E cada um de nós aqui consegue identificar o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado, o que precisa ser restaurado de arquivo dentro de nós, para que nós possamos acessar o céu. Comece a conversar com o Senhor aí, o que precisa ser restaurado dentro de você. Nós vamos louvar. E através dessa canção, nós vamos entender que estamos aqui por um motivo. Que estamos aqui na terra por um motivo e por algo especial. E que o céu vai se abrir e vai começar a olhar para a nossa vida a partir de hoje de uma forma diferente. E Deus vai começar a nos olhar de uma forma prazerosa. E essa forma prazerosa vai ser uma forma que através de nós, pessoas vão poder sentir prazer em estar perto, estar junto com o Senhor. Então comece a declarar para o Senhor agora o que precisa ser restaurado dentro de você. Comece a entender o que o Senhor te trouxe aqui dentro da arca. Talvez em um compartimento que você nem se sinta tão confortável com palavras, mas o Senhor te trouxe aqui porque é através da restauração de arquivo corrompido que nós vamos conseguir acessar o céu. É através da restauração daquele arquivo que está dentro de nós. Talvez aquele arquivo morto que traz lá do passado, arquivo morto que a gente não joga na lixeira e não exclui, que está fazendo com que a gente não atinja o céu. Então é tempo de começar a nos limpar de arquivo corrompido e começar a ser restaurado por novas coisas, novas vestes. Aleluia. Aleluia. A arca é lugar de salvação. E quando nós estamos na arca, porque nós estamos buscando salvação. Mas nós só vamos nos encontrar com a salvação se nós conseguirmos identificar o que tem nos afastado da arca, o que tem nos colocado para fora da arca. É tempo de entrar na arca para ser salvo. É tempo de nós nos conectarmos com o Senhor para ser salvo. Mas talvez porque o mundo não acabou ainda, tá aqui ainda ouvindo o que minha avó dizia. Vai chegar, talvez o 1000 passará, mas o 2000 não chegará. Os anos 2000 vai vir aí, o mundo vai acabar. Eu tô ouvindo isso desde que eu era pequeno, mas nada acontece. Demorou 120 anos, mas o dilúvio veio. Não pense que um bote salva-vida vai te salvar, não. Se não estiver dentro da arca, vai morrer afogado. E o Senhor está te convidando, porque a porta ainda está aberta. O Senhor está te convidando porque a porta ainda está aberta. E nós precisamos entender que estamos aqui na terra por um motivo. E que toda a nossa vontade, todo o nosso desejo caia por terra e que a vontade do Senhor prevaleça. Em nome de Jesus. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração, tudo te entregar. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Declare pro Senhor, declare pro Senhor. Para o teu prazer. Declare pro Senhor, que é somente para isso. Pra tua vontade é que
existo. Declare para o Senhor. Tu és É para a vontade dele que nós existimos. Tu és digno. Só quero bendizer teu nome. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração. Tudo te entregar para o teu prazer, para o teu prazer, para tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Para o teu prazer, para o teu prazer, para a tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Levante sua mão e declare a ele. Levante sua mão e declare a ele. Pra te adorar Você que adora o nome do Senhor. Nós estamos vivos para adorar o nome do Senhor. eu vivo só pra ti. Que o céu se abra e o Deus possa olhar para a terra e ter prazer em nossa vida. Pra te adorar Em nome de Jesus, que o céu se abra. eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Se existe algo dentro de nós ou dentro de você que está fazendo com que roube o prazer de estar na presença de Deus, comece agora a entregar nas mãos do Senhor, porque somente Ele pode nos limpar. Entregue nas mãos do Senhor, porque somente Ele pode nos limpar. Então coloque diante do Senhor agora aquilo que tem roubado o espaço de Deus dentro de ti. Coloque diante do Senhor agora, porque é somente através do poder que emana do céu, porque os céus estão abertos aqui agora, olhando para nossas vidas, e o Senhor quer ter prazer na nossa conduta, o Senhor quer ter prazer no nosso dia a dia. Então, se nós estamos fazendo algo que desagrada ao Senhor, a partir de hoje é tempo de restauração, é tempo de renovação. Então coloque diante do Senhor a sua fraqueza, coloque diante do Senhor a sua necessidade, porque o Senhor te trouxe dentro da arca para te restaurar. O Senhor te trouxe aqui porque é Ele quem restaura a nossa vida. Aleluia! Que os céus se abram sobre nós e que o Senhor olhe para a nossa vida e comece a ter prazer em nós. Se nós não estamos atingindo os céus com a nossa conduta, é tempo de nos reposicionar, é tempo de recalcularmos a nossa rota, porque a nossa rota não está apontando para a cruz, que é Cristo. É tempo de recalcular. Se o nosso caminho não está apontando para o Senhor, é tempo de recalcular. Se você entrou aqui dentro da igreja hoje e tem entendido que tudo que você tem feito não está de acordo com os planos do Senhor para a sua vida, é tempo de dar uma recalculada na sua rota. É tempo de reposicionar esta rota. Comece a reposicionar esta rota, porque o Senhor vai começar a te guiar, porque o Espírito Santo é o nosso guia. Aleluia! Somente Ele pode nos conduzir a lugares calmos, a águas tranquilas. Somente a presença do Senhor consegue mudar o nosso ser. É somente dar lugar à presença do Espírito Santo. É só dar lugar à presença do Espírito Santo. Que quando nós damos lugar à presença do Espírito Santo, Ele retira aquilo que não provém dEle e Ele ocupa o lugar que sempre foi dEle. Nós precisamos viver para adorar o Senhor. Nós precisamos viver para o que o
Senhor tenha prazer em nossa vida. Nós precisamos viver para que o Senhor possa olhar para nós e falar assim, ó, este é meu filho. Se somos filhos de Deus, o Senhor quer falar assim, ó, estes são os meus filhos em quem eu tenho prazer. Estes são os meus filhos em quem eu tenho prazer. Então a partir de hoje o Senhor está querendo ter prazer em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo. É tempo de reposicionar, é tempo de recalcular, é tempo de mudar, é tempo de se posicionar, é tempo de reconstruir, é tempo de se proteger. Não é tempo de abaixar a guarda, é tempo de levantar o escudo, é tempo de continuar lutando, de continuar guerreando, porque ainda não acabou. Ainda não acabou, o inimigo continua nos atacando. Nós precisamos continuar guerreando, porque o Senhor Jesus é quem nos protege. O Senhor Jesus é quem fecha a porta da arca e faz com que ninguém tenha acesso a entrar na arca, a não ser quem seja da vontade dele. E o Senhor te trouxe aqui hoje, eu tenho certeza, para te trazer uma segurança e falar que somente existe segurança quando nós estamos fixos em Jesus, que é a nossa arca, que é a nossa proteção, que é o nosso consolo. Independente da circunstância que nós estamos passando, todos nós passamos dificuldades. Independente do mundo corrompido em qual nós vivemos, podemos sim viver uma vida de santidade. Podemos sim ser pessoas em quem o Senhor tem prazer. Podemos sim ter uma vida separada. Mas precisamos escolher construir a arca e betumar por dentro e por fora. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.